Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo-compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça a alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 desse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Porém, se você votou no... Não tem jeito. Desligue e espere até o final. Aqui atendemos loucos e não imbecis. Obrigada. Esse lugar não é um caso isolado. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos tratá-lo como uma instituição que cumpre um determinado papel para a sociedade. Para cá, vê os improdutivos de uma maneira geral. Os inadaptados. Os indesejáveis. E os desafetos. Aqueles que, por um motivo ou outro, se desviaram daquilo que chamamos... Normalidade. Aqui não há dimensão temporal. Há uma hora para comer. Há uma hora para dormir. E não há uma hora nem de fazer e nem acontecer. O ócio é absoluto. Mais uma vez. Esse mundo é inacreditável. Hoje meu chefe abusou da secretária nova. Não me aguentei. Peguei a minha faca e rasguei sua garganta. Confesso que senti satisfação. Sim, foi uma atrocidade que eu fiz. Mas me diga, o que um indivíduo como esse pode agregar para a sociedade? Ou então, simplesmente para a vida de alguém? É preciso de muitos anos de vida e experiência para entender o que é justiça de verdade. Lembro da primeira vez que fiz justiça com as próprias mãos. Tinha por volta de 12 anos, quando vi um moleque da minha escola espancando aqueles meninos excluídos. Senti tanta pena vendo aquela cena. Uma pessoa tão grande e forte oprimindo alguém tão pequeno e frágil. Peguei uma pedra que estava no chão e bati várias e várias vezes na sua cabeça. Cada batida aumentava o meu prazer. O menino correu, mas no dia seguinte me agradeceu. Coitado, mal conseguia ficar de pé. Aquele troglodita tinha acabado com ele. Ah, escola. Foi nela onde eu aprendi bastante sobre a crueldade humana. Todas aquelas pessoas querendo se colocar no mundo, independentemente se fosse diminuindo o outro, zombando, humilhando e até mesmo machucando. Eu não aguento mais aquelas garotas da minha escola. Elas se acham gostosas só porque elas vão de top pra educação física. Na verdade, nem pode top pra educação física. Mas aquele professor tarado adora ficar babando contra esse aluno. Uma vez ele tentou falar comigo. Ai, o nojento. Eu corri com a desculpa de ir no banheiro pra não ter que falar com aquele pervertido. Ai, mas eu tô me destacando. O garoto mais gato terceiro ano fica me olhando o dia todo. Bom, mas Marcelo, essas piranhas aí se empinam tanto que escorregam e caem de cara dura no chão, sem arrumar ninguém. Ai, mas pra menina que acabou de entrar no ensino médio, ainda numa escola nova. É incrível.
Agora eu tô de castigo. Só porque eu briguei com meu colega. Mas ele que começou. Eu tava conversando com um aluno novo, aí ele veio e ficou implicando com ele e comigo. Só porque ele era novo. E esse menino sempre faz isso. Uma vez, veio um menino de outro estado. E ele falava diferente. O menino ficou chorando, porque aquele chato ficou imitando ele. Ai, que saco! Agora eu não vou poder ir mais no parquinho no final de semana com meus amigos. Todo mundo vai, menos eu. Quê? Hã? O que eu tô fazendo nesse chão duro? Ai, não posso ficar nesse chão duro nessa idade. Os alunos ainda vão me matar. Eu tô ficando velha pra ficar gritando com pirralho. Ai, ainda mais por essa mixaria que eu ganho. Bom, não é novidade que no Brasil não reconhece os professores, né? Tanto tempo dando aula e sempre foi assim. Ai, deixa eu sentar aqui um pouquinho. Acho que já está na hora de me aposentar. Penso isso todo dia. Mas não sei o que seria de mim sem esse emprego. Apesar de dar muito trabalho, dá muito prazer. Ai, como eu queria que as pessoas fossem melhores. O que mais me faz pensar em desistir é ver todos esses jovens. Brigam por coisas tão sem sentido. Brigam tanto que esquecem de ajustar meu salário, né? Eu vim de uma festa maravilhosa. Peguei geral. Queria nem saber. Tava nem aí. Se era preto, se era branco, se era rosa. Se era homem, se era mulher. Se era João, se era Maria. Se era Mauro. Mauro era muito gostoso. 23 aninhos. Pedaço de mau caminho. Todo mundo me chama de louca. Sou louca, mas eu sou feliz pra caralho. Todo mundo fala que mulher mais velha tem que cuidar de casa, tem que cuidar de filho. Tem que se vestir de um jeito, se comportar de outro. Tem que ser assim, tem que ser assado. Pimenta no cu dos outros é refresco. Na verdade, esse povo fala demais. E é por isso que existem algumas mulheres que se escondem. Se acham velhas, feias, desinteressante, incapaz. Só que eu não me conformo, não. Eu quero é mais sair pra balada. Eu quero dançar, eu quero beber, eu quero fumar. Eu quero pegar um novinho aqui e um acolá. Qual o problema? É o fim do mundo, por acaso? Eu vim de uma cidade onde as pessoas não me davam a liberdade de ser quem eu sou. Tudo era preconceito, era coisa de louca. Aos 14 anos, eu perdi a minha mãe. Tive que trabalhar para ajudar nas despesas de casa. E mais, ajudar na criação da minha irmã de 11 anos. A minha juventude, a minha adolescência, nem vi passar. E é por isso que hoje eu sou assim. Eu não quero nem saber para os que falam. Que falem, que julguem, que pensem. Eu não tenho como voltar o tempo perdido. Mas eu posso muito bem recuperar o tempo que ainda me resta. Pois eu só quero viver e ser feliz.
Tudo começou quando eu fui pra guerra. Foi um sonho dos meus pais, dos meus avós. Fui representar o país. Naquela época, isso pra mim era tudo. Era tudo. Eu fiquei 10 anos nessa maldita guerra. Eu fui chefiar uma equipe, era a equipe Alfa, e meu fiel escudeiro, José, foi chefiar a equipe Beta. Fomos uma missão de paz, mas de paz não tinha nada. Tô bem. De repente, bomba! Bomba, cara! Bomba! Inimigo pra todo lado, abriu-se um clarão, ninguém mais sabia, eu não conseguia ver mais ninguém. Cadê você, José? Cadê você, minha equipe? Sumiu todo mundo, cara! Depois, eu voltei pra ilha. Eu fui morar numa ilha. Eu não tava aguentando. Pra onde eu fui. Eu não tinha mais paz. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Inimigo pra todo lado, inimigo da esquerda, inimigo da direita. Ai, meu Deus! Eles estão atrás de mim! Cadê vocês, cara? Cadê vocês? Ai, cadê vocês? Eu preciso de vocês! Cadê minha equipe pra me proteger agora, cara? O inimigo está atrás de mim! Ai, eu não aguento mais! Minha cabeça tá doendo! Cadê vocês? Eu sou o Apolo. Eu só quero falar porque eu tô cansado de ser visto como um louco. Mas a verdade é que eu sou apenas um incompreendido. Sabe? Eu me sinto como a porra de um deus. Um artista. Mas o fato é que as pessoas nunca vão me entender se souberem quem eu sou, o que eu faço. Eu tenho desejos insaciáveis. E eu sei que se eu me revelar para o mundo, eu vou ser crucificado. E eu tô cansado disso. Eu tô cansado de viver num mundo hipócrita, cheio de julgamentos. Eu tô cansado de não ser valorizado. Sabe? Eu sou foda pra caralho! Eu tenho orgulho de mim, do meu trabalho, daquilo que eu faço. Eu tive uma vida miserável. Tudo começou quando eu era uma criança. O meu pai me batia muito. Pai não, padrasto. Mas é que eu cresci chamando o embuste de pai. Não que eu considere dessa forma. Foi só o jeito como eu aprendi a chamá-lo. Eu tenho as cicatrizes das surras que eu tomei até hoje. E antes fossem só as surras. Não que isso já não fosse motivo suficiente para crescer cheio de traumas e raiva. Mas antes fossem só as malditas surras. Eu lembro que uma vez eu fiquei de castigo por algo estúpido que eu fiz. O maldito me deixou no quarto sem comer por 2 dias. Depois de umas horas eu nem gritava mais. Acho que nem tinha forças pra isso. Só fiquei ali, jogado, sem qualquer esperança ou motivo pra reagir. Cheguei a pensar que morreria. Uma vez também, num desses castigos, eu fui queimado por todo o corpo com a ponta do cigarro dele. Ele ficou bravo, porque derramei algo no chão. Mas porra, não foi por querer, sabe? Eu era uma criança ingênua nessa época. Adquiri malícia cedo, a verdade, por causa dos maus tratos. Mas nessa época eu era só um menino inocente. Cresci cheio de toques por causa dos abusos.
Isso me afetou até minha vida adulta. E agora você deve estar se perguntando, onde minha mãe entra nessa história? Bem, ela morreu. Ela morreu na minha pré-adolescência, acho que eu tinha uns 11 ou 12 anos. Antes de morrer, a coitada não podia fazer muito por mim. Ela era xingada, humilhada, maltratada e ela apanhava muito. Tanto quanto eu, ou talvez até mais. Coitada, eu sinto tanto a falta dela. Uma vez o porco chegou da rua completamente bêbado e eu ainda consigo lembrar dos gritos da minha mãe. Porra, ela gritava muito. Verme! Maldito! Desgraçado! Eu desejo que esse nojento esteja queimando no inferno! Que o diabo o devore e ele sinta a dor de ser comido um verbo! Quase no fim da minha adolescência eu fui morar com uma tia distante. Até então eu não a conhecia, mas eu lembro que minha mãe falava dela. Um certo dia eu bati na porta da mulher e ela me acolheu. Fiquei um tempo na casa dela até iniciar minha vida adulta. Então comecei a trabalhar em empregos informais e pude bancar os meus estudos. Me formei em psiquiatria. Conheço a mente humana na sua melhor e pior forma. Acho que você e eu somos parecidos nisso. Nós dois sabemos o que um humano é capaz de fazer. Ele é capaz de fazer tudo. Nossa espécie é a mais perversa e egoísta dentre todas as outras. Nós somos desprezíveis. Preciso te contar o que aconteceu com minha mãe. Um dia, na minha adolescência, eu tive um pesadelo. Não era um pesadelo claro. Eram apenas alguns flashes, mas eu lembro que minha mãe estava nele. E havia muito sangue na sua roupa. Acordei transtornado e fui varrer as folhas do quintal. Enquanto eu utilizava um ancinho, por algum desejo inexplicável, comecei a cavar terra. Quanto mais eu cavava, mais o meu desejo por remover a terra aumentava. Então, troquei um ancinho por uma pá, até que finalmente encontrei. Para minha surpresa, lá estavam os ossos da minha mãe. Então eu me lembrei. Eu me lembrei de tudo. O pesadelo era real. Eu lembrei de ver um embuste do meu pai matar minha mãe e enterrar o corpo. Ele deu facadas e mais facadas até os gritos dela cessarem. Então eu vi a cena mais pavorosa de toda a minha vida. Eu vi arrancar o coração daquela pobre mulher morta e devorá-lo bem na minha frente. Ele comia com gosto, como se estivesse possuído por alguma entidade animalesca. E foi por isso que o meu subconsciente bloqueou o ocorrido. Isso pode acontecer quando passamos por algum trauma. A lembrança estava escondida, mas estava ali, apenas esperando por um gatilho para aparecer e despertar a besta que havia em mim. A besta adolescente, ao lembrar do que presenciou quando ainda era uma criança, deixou seu instinto selvagem agir e se vingou da melhor maneira que poderia. Ela fez com aquele homem exatamente aquilo que lhe assistiu fazer. E depois de inúmeras facadas, ao extravasar toda a minha fúria, eu devorei o âmago do ser mais repugnante que já tive o desprazer de conhecer. Ainda lembro do gosto amargo do sangue mais doce que já provei. E nesse momento, algo despertou em mim, como se uma maldição acabasse de nascer. Enterrei um embuste no quintal, o mais longe que pude do corpo da minha mãe. E logo eu queria enterrar mais cadáveres. Comecei com animais pequenos, depois parti para os maiores. Mas depois de um tempo isso não me satisfazia mais. Desde o momento em que sujei minhas mãos com o sangue daquele homem miserável, eu ansiava por mais. Os gritos das vítimas só amenizaram minha vontade por um período. Mas eu era como um viciado que matava, devorava corações, enterrava corpos.
Os gritos das vítimas soam como música para minha alma. Rasgar seus corpos me excita. Eu gosto de torturar, cortar em pedaços, fazer sofrer. Gosto dos olhares de pavor que lançam contra mim. E gosto de ver os corpos perderem seus movimentos e esses olhares congelarem. Fiz isso na minha adolescência. Faço isso agora que eu sou adulto. Eu sou Apolo, o deus das artes. O que eu faço é pura arte. Faço arte com homens, faço arte com mulheres. E é arte o que eu vou fazer com você agora. Eu me atrasei porque no caminho o céu tava ofuscado, mordido. O céu. E eu fiquei com medo. Eu não fiquei com medo disso. Mas o céu. Igual a pintura do pintor neerlandês Vincent van Gogh. Hoje em dia é Países Baixos. Ele pintou Memórias sobre o Jardim de Éden, ele pintou o céu estrelado sobre Ródulo, ele pintou oliveiras em Alpides, ele pintou os Memórias do Jardim de Éden. Você sabia que o pai dele foi missionário na Bélgica? Ele tinha um jardim, um mordomo e uma carruagem e quando eu era da igreja, o pastor Josemar... Por isso que eu me atrasei. Eu me atrasei porque no caminho eu encontrei o pastor Josemar e ele ficou perguntando dela e ele cobrou o dízimo e eu... Você sabia que o irmão dele escreveu mais de 600 cartas para ele antes de morrer? Não para o pastor Josemar, o irmão do Vincent van Gogh. E o pastor Josemar perguntou dela. De novo, eu não soube o que responder. E eu falei pra ele que aconteceu um assalto no posto da esquina, ali na esquina. E sabe o que usaram? Usaram um revólver de calibre 32. Usaram um revólver de calibre 32, igual o revólver que suicidou Getúlio Vargas. Isso não é lindo? Isso seria lindo. Seria lindo se Getúlio Vargas tivesse se suicidado. Mas não! Suicidaram Getúlio Vargas igual suicidaram minha irmã! Suicidaram minha irmã! Suicidaram a Luciele! E ninguém mais nada sobre isso! E a culpa é de vocês! A culpa é de vocês! E todo dia eu lembro de eu chegando em casa. Eu não sei o que fazer. Eu não aguento. Eu não aguento isso. O que vocês querem de mim? Eu falei isso pra polícia. Eu falei que suicidaram a Luciene. Eles falaram que eu era louco. Falaram que eu era louco. O que vocês querem de mim? Querem que eu faça igual? É isso! Eu não aguento! Eu não aguento! Desculpa. Tipo, me desculpa. Não foi isso que eu planejei vindo pra cá. Não foi isso que eu combinei que eu ia falar comigo. A gente pode ficar em silêncio. A gente pode ficar em silêncio um pouco. But sometimes
by myself and I look under the water. Ai, eu amo a Amy Winehouse. Eu amo a Amy Winehouse. Cara, eu adoro essa música. Vocês sabiam que ela já se suicidou com mais de 12 remédios? Ela tomou Alprazolam, Diazepam, Minoxidil. Ai, quetiapina. Ai, meu Deus. Sabe, eu adoro ela. Deve estar tão cansada, pobre coisa. Você tá com fome, né? Mamãe tá aqui. Mamãe tá aqui. Não chora, não precisa chorar. Mamãe tá aqui. Pare de chorar. Para de chorar. Para de chorar! Para de chorar! Para de chorar! Para de chorar! Esse choro que vai lá dentro do meu ouvido que me dá dor de cabeça. Eu não aguento mais! Para de chorar! Esse choro que me dá dor de cabeça. Esse choro. Esse choro. Mas que choro. Mas que choro. Mas que choro, mas que choro. Que choro. Eu tentei falar, eu tentei dizer que eu era muito nova, que eu tinha sonhos, que eu tinha planos, que eu tinha... Mas eles não me deixaram em paz, eles não deixaram esquecer. Como pode? Só sendo louca pra negar a própria existência. Gerar, cuidar. Ou pior, assassina. Agora eu tô aqui aprisionada essa coisa que não me deixa viver, que não me deixa ser eu, abrir mão de tanta coisa, de tanta coisa. Você me entende, né? Ai, como sou lindo. Eu tenho peitos. Queria que fossem maiores. Ai, meu corpo. Tão lindo. É tão estranho. Bem melhor. Ai! Ah! São muitos! São muitos! São muitos! São muitos! São muitos pensamentos! São muitos!
Parece que toda a minha cabeça, toda a minha mente tá fora. São muitos pensamentos. Crise após crise, crise após crise. E crise após crise. Eu não aguento. São muitos. Se eu desse um tiro na minha cabeça, ia acabar com tudo. Talvez minha mãe choraria, mas ia acabar com o sofrimento dela também. São muitos pensamentos. Mas tem a arte, tem a poesia, tem o teatro. O teatro é divino. O teatro é perfeito. No teatro, todas as coisas estão no seu devido lugar. Mas comigo é crise após crise, crise após crise. Eu não aguento. Mas talvez o teatro precisa de pessoas como eu. Humano, imperfeito, perdido. São crises após crises, mas o teatro precisa de pessoas assim. Pessoas humanos que fez daquilo que era morte poesia, teatro, que fez de tudo aquilo que era louco, dessa loucura. O que é loucura? Vocês acham que todos os personagens apresentados aqui são loucos? Isso parece justo? Não é justo. Vocês não conseguem ver a diferença? É evidente que todos têm problemas. Mas todo mundo precisa de tratamento. Alguns precisam de uma terapia, não serem institucionalizados. Ou você acha que todos são iguais? No final, maluco, é tudo igual, gente. Ah, claro, vamos colocar todo mundo na mesma caixa e tratá-los da mesma forma? Uma mulher idosa que não curtiu a vida quando jovem e agora quer recuperar o tempo perdido. Ela é maluca assim como um cara que sai matando todo mundo? Independentes, todos têm problemas psiquiátricos. Você acha que tá certo colocar um assassino no mesmo lugar que uma pessoa que só não se sente diferente no mundo? Sabe o que é loucura? Loucura não existe. Todos são iguais. Existem pessoas diferentes. Quê? Ninguém Então é você igual tá a falando ninguém. que alguém tem transtorno de personalidade e machuca pessoas, não merece ser tratado diferente de alguém que só é considerado esquisito na escola? Mas precisa de tratamento adequado com psiquiatra, ó. Lugar de maluco não é nem no sanatório, é na cadeia. Do que você tá falando? Só porque eles são diferentes não significa que eles são iguais? Exatamente. Ai, gente, Preconceituosa. Sua branca. gente, na moral. Ai, gente, chega. Sabe o que eu acho? Eu acho que vocês são loucos. Ah, e você não, né? Somos loucos em níveis diferentes, portanto, tratamentos diferentes. Em lugares diferentes. Exato, mas ser simples... Somos personagens diferentes com problemas em níveis diferentes. Mas ser simples problemas não torna ninguém louco, não. Não. Calma Louco aí. é quem é um doente repugnante. Esses sim devem ser institucionalizados, os outros não. Calma aí, ninguém tem culpa de ter determinados problemas. Vai defender bandido agora? Quem tá dizendo que eu tô defendendo bandido? Você tá me defendendo bandido. Chega! Cansei, dá um tempo! O que é loucura? É uma condição da mente humana caracterizada por pensamentos anormais pela sociedade ou a realização de coisas sem sentido. Ela deixa de ser vista como desrazão e passa a ser compreendida definitivamente como doença mental. Será que todas as pessoas que têm dificuldade de conviver em sociedade podem ser consideradas loucas? Vocês aí pensando que nós somos loucos.
que é ser louco pra vocês? A loucura existe, e mesmo que ela exista, será que todo mundo que foi institucionalizado era louco? Eu não sou da casa, não sou da família, não sou do mundo, não sou de nenhuma das cabeças e de nenhum dos corpos. Não sou do ar, do espaço vazio, do tempo e dos gases. Se anda no ar, no espaço vazio, no tempo e nos gases, como ar, espaço vazio, tempo e gases. Não como forma humana, matéria humana e carne humana pesada. Esse áudio é da Estela do Patrocínio, institucionalizada na colônia Juliano Moreira durante 30 anos de sua vida. Que sua voz possa vibrar, reverberando como uma onda potente capaz de fazer ruir em nós nossos manicômios mentais, denunciando frente a uma sociedade conservadora, patriarcal e racista, que se valeu do modelo médico para excluir e calar as pessoas que de alguma maneira elas foram vítimas da supremacia, do modelo hegemônico. Muitos perderam a liberdade por serem diferentes. E foi isso que aconteceu com a jovem DDR, de 28 anos, que tinha como mau hábito o prazer da leitura. A alegação dos familiares para interná-la foi que a mulher havia apresentado uma mudança radical de comportamento em virtude dos livros que andava lendo, cujo conteúdo tratava dos direitos da mulher e da emancipação feminina. Na carta encontrada em seu prontuário médico, ela revela a preocupação com os filhos e diz querer se desquitar do marido, de quem sofria maus tratos. José Machado, o Machadinho, um homem negro, pobre, acusado injustamente de colocar veneno na bebida de alguém. Por essa razão, passou mais de 50 anos naquele lugar. Rejeitada aos 11 anos por fazer molecagem na rua em Belo Horizonte. Sônia foi despejada para o hospital pela polícia. Antes, porém, apanhou muito de uma dona aleijada com quem morava, sendo obrigada a cozinhar, mesmo sem altura suficiente para alcançar o fogão. Embora tenha aprendido a preparar uma boa comida, ela era uma criança. Embora tenha se adaptado à vida, ela era uma criança. Sua verdadeira data de nascimento é desconhecida. Por isso, o dia, mês e ano de seu aniversário são estimados. 28 de julho de 1950. No documento de identidade da antiga paciente, retirado 45 anos mais tarde, depois de seu provável nascimento, em Barbacena, Hospital Manicomial, aparece como local de origem, embora o município não seja sua cidade natal. Sônia cresceu sozinha no hospital e foi mais uma vítima de todos os tipos de violação. Antônio Gomes da Silva, 68 anos. Foi um dos pacientes encaminhados para o hospital. Aos 25 anos, há poucos registros sobre seu passado. De cabo, como Antônio foi apelidado. O que se conta sobre ele é que o desemprego se somou à bebedeira e ao descontrole dos negócios. Como Antônio diz, resultando em sua prisão. Hoje, passado mais de 40 anos do episódio, o cabo não sabe mais o motivo a qual foi mandado para a colônia pela caneta de um delegado no dia 3 de janeiro de 1969. Outro paciente tirado do convívio social foi NB25. Ele tinha tendências ótimas, média de... Era professor e fundou o Liceu Acadêmico de Belo Horizonte. A alegação do seu pai é que ele apresentava tendências homossexuais. Jovem de 23 anos. Foi internado no hospital de Penedo, porque gostava muito de fazer sexo. O bombeiro João Bosco Siqueira, de 55 anos, cresceu acreditando que tinha sido abandonado ainda bebê. Só descobriu a verdade em 2011, quando os colegas de corporação localizaram sua mãe. Órfã desde criança, Geralda tinha 15 anos ao dar à luz no Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais.
Era empregada doméstica desde os 11 de um advogado de Virginópolis, a 270 quilômetros de Belo Horizonte. Foi mandada para o Colônia grávida de 3 meses pelo patrão que a estuprou. As mulheres que engravidavam lá não podiam criar seus filhos. As crianças eram entregues para adoção ou, no caso do filho de Geralda, despachadas para orfanatos. Geralda e João Bosco só se reencontraram 40 anos depois. E sabe o que é engraçado? Os loucos já foram considerados profetas, oráculos, sábios e filósofos. No mundo antigo, os apaixonados. Hoje em dia dizem que o nosso erro é amar demais. No medievo, encapetados e possuídos. Na Renascença, artistas, homossexuais escondidos. E até hoje, os que renascem provando que conseguem transgredir o que dizem que não se é capaz. Na modernidade, os maquinistas desviantes, os inaptos operantes, inadaptados, diagnosticados com doenças mentais. O perigo que mora ao lado, a desordem do desagrado, o hospício dentro de nossas casas. As manchetes e matérias de jornais. O dopado dentro da farmácia, a preta tarja que nos transforma em animais. Aqueles fora da linha do enquadramento não levam ladainha, nem se escondem nos momentos. Normal é fato. Normal é sentimento. Não é sentimento. E isso eu sei, pra você é desagrado. Medicado, domesticado e vigiado. É assim que querem nossa população pobre e revoltada. Passando a babar no quarto de despejo, se perder no meio do devaneio, provando todo dia que a volta pra casa é cara e ingrata. Adoecidas e loucas, sem perspectiva, sem roupa, taxado de problema individual. Aquilo que é meu, seu, aquilo que me tira do meu igual. Me tira autoestima, me tira autonomia. Mas eu nem posso seguir. Não tem saída. Qualquer coisa que eu faça faz você me taxar de causa de todo mal. Se eu me assumo, me atacam. Se eu nego, apontam que eu perdi o rumo. No fim de tudo, ainda sou louco. Porque independente, quem decide isso são os outros. Os fatalmente normais, que tapam os machucados, que tapam os ouvidos. Ignorantes indevidamente tratados. O contraditório exemplo a ser seguido. Os alienistas ainda não devidamente diagnosticados. Que por fechar os olhos não entendem que morrer com a alma presa é viver dentro de um hospício. Mas no final das contas, o que é loucura? Loucura é fazer aquilo? Ou aquilo lá? Isso aqui? Fazer loucura é aquilo? Fazer loucura, ser louco, é fazer aquilo que você não tem coragem de fazer? Por eu ser louco, eu faço aquilo que você não faz? Me diga, vai, me diga o que é ser louco, por favor, porque eu não sei o que é ser louco. Se ser louco é fazer aquilo, isso aqui é mais do que minha normalidade. Vai, me diga, você queria ser eu, você queria fazer o que eu faço, você queria estar aqui, você queria fazer teatro. Eu sou a Bianca, sou a professora da turma, diretora do espetáculo. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Queria agradecer também ao Zé Geraldo, nosso diretor lá da escola, ao Silvio, nosso iluminador. Minha voz não está muito boa. A Mariana, que está lá em cima, que é a nossa diretora de pesquisa do espetáculo. E a Luminésia Filmes também, agradecendo. E eu gostaria que cada um fosse à frente, falasse o seu nome e cada um indo lá, a gente bate uma palma para eles, por favor. Pode começar aí. Saudade Santos, fazendo. Davi Knuck. Laura Monteiro. Davi Paulo. Laís Rodrigues. Fala de novo, Laís. Laís Rodrigues. Eduardo Terífico. David Robert.
mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos vocês. Agora podem descer, cumprimentar os seus convidados. A gente se veste, ótimo. Como vocês quiserem. Como tiver à vontade. Obrigada.